Olá, educando, educanda, essa é a videoaula da Unidade 1. Na Unidade 1 estamos estudando o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. O PNAE é um dos mais antigos programas do governo brasileiro na área de alimentação escolar e de segurança alimentar e nutricional. É considerado um dos programas que se destaca internacionalmente, um programa que atende o universo das escolas públicas e tem o objetivo de garantir o direito humano à alimentação saudável, adequada e saudável. É uma política, um programa que está gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Vocês vão ver um pouco mais com as sugestões dos textos na Web Aula 1 e Web Aula 2. Vocês vão ver um pouco, tá bom? Então, assim, o FNDE é uma autarquia, do Ministério da Educação, que, de certa forma, gerencia o PNAE, e o PNAE, ele, de certa forma, atende os alunos matriculados na educação básica, nas escolas públicas, federais, comunitárias e etc., E um dos princípios do PNAE é realmente garantir um direito humano, que é um direito humano à alimentação adequada. Por isso que o PNAE, ele tem papel estratégico na política nacional brasileira, de alimentação e nutrição. Então vocês vão ver com as leituras dos textos que eu sugeri que o PNAE, ele tem por objetivo o quê? Contribuir para o crescimento e o desenvolvimento do aluno na sua aprendizagem, evitando também a evasão. Busca evitar a evasão desse aluno. Busca fazer com que o aluno tenha um bom rendimento escolar, que o aluno ele tenha a formação de hábitos saudáveis, Então é um dos objetivos do PNAE. Por meio das ações de educação alimentar e nutricional, por meio da presença do profissional nutricionista, que organiza todo o cardápio, por meio desse programa, da oferta de refeições que combinam vários nutrientes, refeições que são adquiridas também da agricultura familiar, e busca a permanência do aluno mesmo na escola, evitar a evasão. Então, assim, são objetivos do PNAE o quê? Envolver todos os entes federados, estados, Distrito Federal e municípios na sua execução. Estimular o exercício do controle social por meio do CAE, que a gente vai ver na unidade 2. Dinamizar a economia local, contribuindo para a geração de emprego e renda, quando faz o quê? Quando, a lei de 2009, que vocês vão ver, colocam que pelo menos 30% dos recursos do PNAE sejam para adquirir alimentos da agricultura familiar. E busca fazer com que os alunos respeitem os hábitos alimentares, tá bom? Também das suas comunidades, referentes às suas comunidades. Então, o PNAE, ele é amparado por lei, a lei que vocês vão ver aí, lei número 11.947, de 16 de junho de 2009. É uma lei que ela instituiu todas as diretrizes desse programa de alimentação escolar. Então, assim, está nas diretrizes do PNAE alimentação saudável e adequada, educação alimentar e nutricional, universalização, ou seja, fazer com que todos os alunos matriculados na rede pública de educação básica tenham acesso à merenda escolar, fazendo com que esses alunos tenham um motivo a mais para ir para a escola, para permanecer na escola. Também faz parte das diretrizes do PNAE, do programa, a participação social. Por quê? Vocês vão ver isso mais na unidade 2, mas existe fiscalização. O programa é fiscalizado, fiscalizado por um conselho chamado Conselho de Alimentação Escolar, CAE. Isso a gente vai ver mais na unidade 2. Mas também faz parte da diretriz, uma das diretrizes do programa, a participação social, ou seja, favorecer o acompanhamento e o controle da execução desse programa por meio desse controle social, que é justamente por meio desse conselho, que é o CAE, que a gente vai conhecer mais na unidade 2. Mas nas leituras que eu sugeri, vocês já vão ver alguma coisa sobre isso, sobre esse assunto. O programa também, ele tem como diretriz,
o desenvolvimento sustentável. Então, busca fazer o quê? 30% dos recursos destinados ao PENAI são para aquisição de gêneros alimentícios diversificados, né? Produzidos no local, na localidade onde a escola está, na comunidade onde a escola está. Então, adquirir alimentos da agricultura familiar, dos empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombolas, né? Ou seja, ele tem essa questão de desenvolver a comunidade local onde a escola pública está localizada. Então tem a ver com isso também. É diretriz também do programa o direito à alimentação escolar. A alimentação escolar é um direito da criança, do aluno, né, do estudante. Então, assim, garante essa segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso a uma forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre as idades, né, saúde dos alunos. Então, para que essas diretrizes do programa sejam respeitadas, o profissional nutricionista é muito importante na elaboração, na organização dos cardápios. Então, o PENAI, ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com assegurar a alimentação escolar para os alunos da escola pública. Onde que está isso? Isso está previsto na nossa Constituição Federal de 1988. A nossa CF 88, ela prevê o quê? Que é responsabilidade de todos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, assegurar a alimentação escolar para os alunos da educação básica, das escolas públicas e também das escolas filantrópicas e comunitárias, né? Do poder público. Então, para isso existem o quê? Existem entidades importantes para que o PENAI seja operacionalizado, para que ele aconteça. Uma das entidades importantes é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, né? Então, assim, papel do FNDE assegurar, né, repassar, fazer os repasses, né, aos municípios, ao Distrito Federal. Nessa parte nós vamos falar sobre a importância da participação do nutricionista, do profissional nutricionista no PENAI. Então, o nutricionista ele tem papel importante para que o PENAI alcance seus objetivos, né? Então, assim, o programa ele evidencia a necessidade de interdisciplinaridade que o nutricionista deve o quê? Articular e compor. Sendo assim, cabe ao profissional nutricionista, né, um responsável técnico do PENAI, fazer o quê? Incentivar e fomentar a compra de alimentos saudáveis, da agricultura familiar, como a gente já colocou aqui, buscando o conhecimento da produção agrícola local, onde a escola está localizada, priorizando, né, a introdução destes alimentos na merenda escolar para os alunos, conforme a legislação do PENAI. A aquisição de alimentos, né, da agricultura familiar deve priorizar sempre que possível, né, os produtos orgânicos, produtos frescos, produtos sem agrotóxicos, por exemplo, né, produtos ligados à agroecologia, agroecológicos, né, sem uso de agrotóxicos, né, sem produção agrícola que utilize, né, esses tipos de venenos agrotóxicos. Então, assim, o profissional nutricionista, ele vai ter papel importante ligado à questão dessas preocupações, né, com a alimentação saudável mesmo, né, evitando que os alunos, né, se deparem com alimentos, que eu vou dizer assim, envenenados, né, com agrotóxicos. Então, assim, que essa compra seja da agricultura familiar, que sejam produtos frescos, né, que promova, de certa forma, as tradições alimentares locais, aí, dos pequenos produtores, das próprias famílias dos alunos, né, que estudam naquela escola, daquela comunidade. E o nutricionista, ele tem que fazer o quê? Fazer todo um planejamento. Ele tem que fazer todo um planejamento, conhecer a agricultura local, os agricultores, conhecer a demanda da escola, os alimentos para fornecimento desses alunos, cardápio, organizar esse cardápio,
né? Então, assim, nós percebemos, né, que o PENAI ele tem grande preocupação, respeito, né, a esses problemas associados à produção e desenvolvimento rural local, principalmente assim, podemos destacar que é o que está na lei, na legislação. Agora, na prática, vamos ver quais são os desafios, né, que o PENAI enfrenta quanto à aquisição dos alimentos locais da agricultura familiar. Então, o PENAI ele tem esse objetivo também de fazer essa interligação com a produção local, né? E reconhecendo, né, os agricultores locais, os produtos que são produzidos, né, naquela comunidade onde a escola pública está inserida.